Se você está procurando por algo interessante para o seu período de lazer e que não seja custoso, eu gostaria de sugerir xadrez. Isso, xadrez nesse país de sol, de praias e de futebol. Pode parecer um pouco estranho, mas isso é consequência de má informação, de concepções errôneas a respeito desse jogo que eu gostaria de destruir nesse pequeno vídeo. O primeiro engano é de que xadrez é um jogo muito demorado. Isso não é verdade, porque xadrez se joga com um relógio. Nesse relógio você estabelece previamente o tempo total que cada jogador vai ter. Nesse caso particular, eu coloquei 15 minutos para cada jogador. No final, a partida vai durar menos do que meia hora. Isso é menos do que um tempo de futebol. Comparado com um jogo de tênis ou de vôlei, que você não sabe quanto tempo vai durar, xadrez não pode ser dito um jogo demorado. O segundo engano é de que xadrez é um jogo só para pessoas muito intelectualizadas, que é um jogo complicado. E para destruir esse mito, eu vou tomar como exemplo aqui o conhecido jogo da velha. No lugar de X e círculos, eu vou usar peças brancas e pretas para se aproximar de uma partida de xadrez. Se as brancas iniciam nessa posição e as pretas escolhem um lado oposto, as brancas percebem que existe um truque para ganhar a partida. O caso é simples, consiste em jogar aqui, a preta é obrigada a jogar nessa posição e com essa escolha das brancas, o jogo está ganho porque tem dois locais onde pode completar 3 peças consecutivas. Com o xadrez, a diferença é que o número de combinações é muito maior. De fato, o número de combinações do xadrez é maior do que o número de segundos que transcorreram desde o Big Bang, o que torna cada partida de xadrez diferente da outra, uma coisa única, realçando a beleza desse jogo. O terceiro ponto que precisa ser destacado é que xadrez não é um jogo chato, como as pessoas a princípio pensam. Ele é excitante, pode ser excitante mais até do que um videogame, onde tudo está apresentado na telinha. No xadrez, fica tudo por conta da sua imaginação. Você se coloca numa batalha e você faz parte daquele exército que vai lutar. Isso pode te custar muita adrenalina. Prepare-se, hein? O jogo de xadrez é uma batalha medieval, no qual tomam parte o exército das brancas e o exército das negras. Cada peça no xadrez tem um movimento peculiar, como se fosse sua personalidade. Comparativamente ao jogo da dama, isso é muito interessante, porque no jogo de damas, todas as peças têm um movimento igual. Aqui, o rei, que é a peça central do jogo, é como se fosse um senhor idoso. Ele só pode se mexer uma casa de cada vez em todas as direções, mas só uma de cada vez. A partida termina quando o rei ameaçado não tem outro lugar para se mover, nem peça que o proteja. Acompanhando o rei, tem a rainha, que também pode se movimentar em todas as direções, porém sem restrição, desde que as casas estejam livres para ela se mover. Percebe-se, por esse detalhe, que o xadrez não é um jogo machista. Complementando o exército, você tem os bispos, que fazem como papel do clero na Idade Média ou das forças diplomáticas. Os bispos se mexem ao longo de diagonais, sorrateiramente, como se estivessem nos corredores dos palácios. O jogo ainda contém as torres, que se movimentam em colunas ou linhas, e, finalmente, os cavalos, que têm um movimento um pouco diferente. Eles se movem 2 casas para frente, uma para o lado, ou 2 para o lado, uma para frente ou para trás, sempre no formato de um L. Para compensar esse movimento mais restrito do cavalo, ele pode saltar sobre as peças, próprias peças ou peças do adversário.
E a proteção do rei se completa com os soldados chamados de peões, são os humildes soldados, que estes só podem andar para frente, normalmente um quadradinho de cada vez, mas com a característica interessante de quando atingirem o lado oposto do tabuleiro, e isso não é fácil, eles podem se transformar em qualquer peça. Evidentemente não podem se transformar em rei, mas eles podem passar a ser uma dama. Isso é mágico, torna o jogo de xadrez extremamente diferente e curioso. Mas xadrez é muito mais do que isso. Com xadrez você tem que exercitar sua memória, o que é bom para as pessoas de idade. Com xadrez você tem que reconhecer o próprio erro. Isso é muito importante como um exercício de humildade. Você tem que planejar, você tem que controlar o seu tempo. Naturalmente seria impossível apresentar toda a beleza do xadrez nesses poucos minutos do vídeo. Em função disso, eu escrevi um livro chamado Xadrez Sem Mistério, publicado pela editora Ciência Moderna. Esse livro preenche uma lacuna na literatura de xadrez, onde você encontra uma série de livros com detalhes que afastam até o leitor que não conhece o jogo. No Xadrez Sem Mistério, você terá orientações de movimentos estratégicos, movimentos táticos, e eu espero que em breve possamos nos encontrar para jogar uma partidinha de xadrez.